Fogo de Deus. Quem gosta do fogo de Deus aqui? Aleluia. A unção do Senhor vai descer sobre nós nesse lugar. Eu quero hoje compartilhar uma mensagem que é o tema da nossa conferência. Qual é o tema da nossa conferência? Favor multiplicado. Ontem eu comecei falando a respeito de favor, a sua definição e como permanecer debaixo do favor. Favor é graça de Deus. Graça é favor imerecido. Favor é Deus abrir portas diante de você. Favor é Deus te colocar em lugares que você não conseguiria chegar sozinho, no esforço próprio. Favor é Deus olhar para você e falar: eu vou abençoar, eu vou derramar favor, eu vou derramar graça sobre essa pessoa. Quantos aqui se sentem favorecidos por Deus? Diga amém. Eu falei que você pode sair do favor se você tiver justiça própria e condenação. Então você deve permanecer debaixo do favor de Deus. O favor de Deus, ele pode ser tirado da sua vida. Eu falei para os irmãos que a minha oração constantemente é que eu nunca saia debaixo do favor de Deus, nem por um segundo, porque é o favor que me leva, é o favor que me abençoa, é o favor que me levanta. Então que a sua oração nesses dias venha a ser: Senhor, eu não quero sair debaixo do favor de Deus, porque é o favor que abre portas diante de mim. Tudo que nós temos provado como igreja, nós temos provado por causa do favor de Deus. Qual que é o segredo do crescimento da igreja, do avanço da obra? O segredo é o favor de Deus, amém, irmãos? Não tem outro segredo. Eu sei que pode ser frustrante para alguns, mas o favor é a bênção de Deus, o favor é a mão de Deus, o favor é a bênção de Deus. Então que você também possa experimentar disso na sua vida, do favor de Deus sobre você, amém? Mas além de permanecer no favor de Deus, o que o Senhor tem falado comigo nesses dias é que o favor, a graça, ela pode ser multiplicada. Fala comigo: o favor pode ser multiplicado. Vou mandar você repetir um pouco para você acordar aí, amém? Fala para o seu vizinho: acorda, meu irmão. Fala para ele: se você dormir, eu vou te dar um beliscão, mas com amor e carinho, amém? Não belisca forte. É possível beliscar com amor e carinho? Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. 2 Pedro, capítulo 1, verso 2. Eu falei para vocês, toda vez que você lê a palavra graça na Bíblia, Novo Testamento, é a mesma palavra para favor, favor imerecido. Então o apóstolo Pedro fala o seguinte: graça e paz vos sejam multiplicados. Favor e paz vos sejam multiplicados. Como? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa geralmente é a nossa maneira comum de nós cumprimentarmos os irmãos, né? Graça e paz, paz do Senhor. Alguns falam só paz, né? Outros falam boa noite, oi. Mas o crente, ele sempre libera graça e paz ao falar com o irmão. Então isso não é simplesmente algo religioso, é de fato porque é tudo que nós precisamos na nossa vida, é graça e paz. Tem alguns irmãos que falam para mim paz e graça, né? Eu acho interessante, paz e graça, pastor. Mas eu vou te falar, não é que é errado falar paz e graça, mas você só tem paz depois que você descobre a graça. Você não consegue viver em paz sem desfrutar do favor de Deus, da graça de Deus. Pessoas que estão debaixo da lei, do merecimento, da justiça própria, essas pessoas, elas não conseguem desfrutar de paz, porque o merecimento, ele exige muito da pessoa. Então ele tem que orar muito, ele tem que ler muito, tem que jejuar muito, tem que fazer muito. Só que qual é o limite para fazer? Entende? Qual que é o limite? Então, se a paz que você recebe, ela
ela é baseada no seu esforço, naquilo que você faz para Deus, então existe um limite muito, muito baixo. Porque se é oração, você só pode orar no máximo 24 horas em um dia. Então quer dizer que a graça vai se multiplicar só até 24. Você tem uma porção quando você ora 1 hora, você tem outra porção maior quando você ora 2 horas. Mas há crentes que oram 10 horas. Tem crente que ora 15 horas. Eu me lembro que quando eu me converti, virei líder de célula, eu ganhei um livro chamado Heróis da Fé. Alguém já leu esse livro, Heróis da Fé? Esse livro me deixou em crise. Eu quase entrei em depressão. Porque ele conta a história de homens de Deus, mas não era homem normal não. Jonathan Edwards, John Wesley, Charles Spurgeon, Finney, tem vários, George Miller, vários outros homens. Tem um homem lá, acho que era Hudson Taylor. Ele foi o primeiro missionário na China. É muito bom esse livro, recomendo. Mas esses homens, eles oravam, a média de oração deles diária era 10 horas. Esse Hudson Taylor, ele orava, ele acordava 3 horas da manhã, ele orava até na hora de almoçar. Eu falava, meu Deus, eu não sou crente não. Eu oro 1 hora por dia e com luta, e pagando preço. E o cara gasta 10 horas. Aí você vai ler o Jonathan Edwards, 12 horas. Aí conta lá no livro que quando ele pregava, o Jonathan Edwards, ele tem um sermão dele, pecadores na mão de um Deus irado. É uma pancada, palavra violenta. E aí a história conta que enquanto ele pregava, porque naquela época eles não tinham o hábito de simplesmente esboçar e ensinar, eles liam o sermão, eles escreviam e liam o sermão. E ele estava lendo o sermão, pecadores na mão de Deus irado. O povo ficava subindo nas cadeiras, porque alguns contaram que começaram a ver o chão se abrindo e tinham visão do inferno. Eles não queriam ir para o inferno, eles subiam nas cadeiras e foi uma bagunça, um mover de Deus. Aí eu falava, tá vendo? É porque eles oram 15 horas por dia, que eles estão usados por Deus. Eu tenho que orar mais. Aí eu comecei a orar 2 horas por dia. Aí eu falava, se eles oram de manhã, que é para entregar as suas primeiras horas do dia, eu vou orar meia-noite, porque o dia começa meia-noite. Aí todos os dias, eu lá em casa tinha um quintal bem grande, morava lá em Palmas, Taquaralto. E aí, morrendo de sono, dava meia-noite, compromisso com Deus. Aí eu ia lá para o quintal, e de fato era o mover de Deus, era na terrona. Eu ia dormir sujo, igual minha filha ontem. Minha filha foi dormir suja ontem, pé pretinho, chamei de pé de Todd. Falei, minha filha, você é uma princesa, seu pé está tão sujo, o que você estava fazendo? Mas eu lembro que eu caía no chão, era o mover, experiências poderosas. Mas eu vou te falar, não durou por muito tempo. Acho que eu fiz umas 2 semanas, foi muito poderoso. Mas você sabe, eu atrelava o favor de Deus na minha vida e a graça ao tanto que eu orava. Se eu orava pouco, eu tinha pouco favor. Se eu orava muito, eu tinha muito favor. Então nessa época eu acreditava, rapaz, eu estou muito próximo de Deus. Rapaz, eu estou orando de madrugada, 2 horas. Experiências poderosas. Eu tive experiências poderosas no meu quintal. De fato foi bom para mim. Mas você não pode atrelar a multiplicação do favor na sua vida com o tanto que você ora, porque senão o favor teria um limite. Porque qual que é o máximo que você pode orar num dia? 24 horas. Qual que é o máximo que você pode ter inteligência e entender a Bíblia? Tem um limite. Tem um limite. O que é que não tem limite? É o seu imerecimento. Quando você não merece e você multiplica o favor na sua vida, não há limites. Então o Deus que você serve, Ele é um Deus ilimitado. Ilimitado. O que é que não tem limite? O próprio Senhor Jesus. Quando você conhece o Senhor Jesus, então o segredo é conhecer o Senhor Jesus, e a graça e a paz vão ser multiplicados na sua vida. Então, tem limite para conhecer Jesus?
Não tem. Irmão, você pega a palavra de Deus, você já leu, acho que minha esposa deve ter lido umas 5 vezes a Bíblia, mais 5 vezes a Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse. Mas cada vez que ela leu mais do que eu, cada vez que ela lê, é uma revelação. Já teve essa experiência de ler um texto da Bíblia 2 vezes e receber 2 revelações diferentes? Porque a Bíblia é muito rica. A Bíblia é a palavra de Deus que revela o Filho. Então, quando você conhece o Senhor, isso multiplica o favor. E não há limites. Você conhece hoje um pouco, amanhã você conhece um pouco mais, depois você conhece um pouco mais. Eu quero que nessa conferência você conheceu o Senhor um pouco mais, amém, irmãos? Palavras poderosas, tempo de louvor, adoração poderoso. Então, quando você conhece o Senhor, graça e paz são multiplicados. A graça vem antes, entender que não é pelo seu merecimento, e depois você recebe a paz, a sensação de que você está no centro da vontade de Deus. Então você não multiplica favor na sua vida fazendo, querendo fazer mais, mas é conhecendo o Senhor Jesus. Você também não multiplica favor contribuindo mais. Quanto mais dinheiro eu der, mais eu vou receber favor de Deus. Não, porque também o dinheiro é limitado, a sua prosperidade é limitada. Vai chegar um momento que não vai ter mais o que dar. Então, a maneira que você multiplica infinitamente o favor na sua vida é conhecendo o Senhor Jesus. Conhecendo o Senhor Jesus. E você sabe, irmãos, você deveria desejar isso na sua vida o tempo todo. Conhecer, aprender mais. E não é um conhecimento, a palavra conhecer aqui, não é um conhecimento mental. Ela vem da palavra gnose, que é de fato você ter um conhecimento profundo, divino e de revelação do Senhor Jesus. Então, o vocabulário grego ele é muito rico. Então existem outras palavras para conhecimento. Esse conhecimento aqui é um conhecimento pela revelação. Não basta você saber toda a parte teológica do nascimento de Jesus, o ano que ele nasceu, onde ele nasceu, né? Todas as histórias bíblicas, se você não tiver revelação, se não queimar no seu espírito, se você não tiver os seus olhos abertos. Então, como ter favor multiplicado na sua vida? A palavra é muito simples: conheça o Senhor Jesus. Amém? Você entendeu isso? Então, a palavra já está quase encerrada. Amém? Mas como eu tenho um pouco de tempo ainda, eu quero me aprofundar mais nesse assunto. Porque o favor, irmãos, é a coisa mais importante da sua vida. Não queira sair do favor em nenhum momento. Eu falei ontem aqui de José e falei de Esther. Mas existem vários outros homens na palavra de Deus que foram favorecidos por Deus. Mas José, a Bíblia fala que José, ele foi favorecido, e ele fala o segredo, porque o Senhor estava com ele. Então qual que é o segredo de José? Não é porque ele era bom, porque ele era capaz, porque ele era temente a Deus. Não, o segredo de José é porque o Senhor estava com ele. Quantos querem que Deus está com você? Todos os momentos da sua vida? Ou você crê que Ele está com você só nos momentos bons, nos dias de alegria, nos dias de prosperidade? Ou você tem a consciência que mesmo na crise, que mesmo nos problemas, Deus continua com você? Você crê nisso? Amém? Então quando você crê nisso, você é favorecido. José, a Bíblia fala, José é um tipo de Cristo. José, ele aponta para o Senhor. Talvez ele seja a maior expressão do Velho Testamento de Jesus. Primeiro, ele era amado pelo pai, e o pai não fazia questão de esconder isso. Ele tinha 12 filhos, e ele deu uma roupa para cada um, comprou ali na feirinha. Mas para José, ele foi no shopping, comprou uma roupa de marca, Aramis, e deu para José. Como que os irmãos ficaram? Ah, é o queridinho do papai, é o filho caçula, tudo mais. Mas você sabe, por que isso está na palavra de Deus? Para mostrar que Jesus é o Filho amado.
Jesus é o primogênito, Jesus é o principal. Mas aí os seus irmãos foram lá e venderam José para o mercado de escravos. Sabe quem foi que teve a ideia de vender José? Judá. Quem foi que vendeu Jesus? Judas. Esse nome se parece? É porque é o mesmo nome. Só que como na época de Jesus, a Grécia, a Roma, perdão, é quem governava, e eles tinham uma cultura grega, o nome ficou mais parecido com o grego, mas é o mesmo nome, Judá e Judas. Então, Judá vendeu José, Judas vendeu Jesus. Judá, eles ofereceram 30 moedas, Jesus também, 30 moedas. Depois, José, ele vai, e detalhe, são os irmãos que venderam José. Jesus veio primeiro para quem? Para nós? Não, veio para os judeus. Mas os judeus, seus irmãos, porque Jesus também é judeu, quando ele veio para cá, o rejeitaram. Ele veio para os seus, mas os seus não quiseram, o rejeitaram. Assim também foi lá na vida de José. José então vai para o Egito, é preso, é humilhado. Jesus também passou por tudo isso na terra. Mas aí, José, em uma hora, ele sai de um presidiário para se tornar o primeiro ministro do Egito. Irmãos, uma hora de conversa ali com o faraó, tudo mudou na vida de José. O favor de Deus é capaz de fazer coisas na sua vida em uma hora que você tentou fazer a vida inteira. Uma hora para Deus pode transformar tudo na sua vida. Você crê nisso, irmão? Você pode pensar assim: realmente, pastor, se eu ganhar na loteria, em uma hora resolve tudo. Mas não pensa só em dinheiro, não. Dinheiro não resolve tudo. Às vezes o dinheiro traz muitos problemas. É por isso que muitas vezes Deus segura, para não colocar muito dinheiro na sua mão. Porque o dinheiro mexe com a nossa carne. O dinheiro muda pessoas. O dinheiro, ele transforma a nossa carne, ela manifesta as coisas que são de ruim. Aí às vezes Deus fala assim: eu quero te abençoar, mas você não está preparado ainda para receber tudo que eu tenho para você. Então eu vou liberar de pouco em pouco. Você sabia que no céu as nuvens estão carregadíssimas de água? Só que elas, se fossem liberadas todas de uma vez, a terra não aguentaria as enchentes. Nós, os seres humanos, que estivéssemos na rua, em casa, nós iríamos todos morrer, porque a quantidade de água que cairia na terra, nas casas, iriam derrubar, matar, esmagar tudo. Aí Deus, em sua sabedoria, vai liberando de pouquinho em pouquinho. Assim também é a bênção na sua vida. Tem bênção que Deus não pode liberar de uma vez, senão vai te esmagar. Está me entendendo? Tem bênção que, se Ele liberar na sua vida agora, você sai da igreja, você desvia. Estou falando isso com muito carinho, mas é verdade. Tem irmão que, se ganhar muito dinheiro agora, ele vai embora, compra uma chácara na beira do Araguaia e some no mundo. Aí você fala: meu sonho. Pois é, mas Deus quer que você congregue, Deus quer que você seja pai da obra de Deus, Deus quer que você contribua na obra. Mas só pensa em ir para o meio do lago pescar. Está me entendendo? Mas Deus quer te abençoar, e a chuva está vindo. Vai sentindo os pingos, vai sentindo o clima mudando, porque vai vir muita água sobre a sua vida, em nome de Jesus. José então, ele continua lá, e ele é abençoado. Eu imagino que houve muitas confusões no Egito, porque o favor, irmãos, ele sempre vai vir acompanhado de problemas também. Problemas. O favor é maravilhoso, mas quando você ora pela chuva, o que acontece? Tem lama. Você não orou pela chuva, agora vai sujar o pé. Aí você fala, aí você começa a reclamar: ai meu Deus do céu, é lama demais. Mas você não orou para chover. Então, presta atenção,
junto com a bênção de Deus, vai ter perseguição, vai ter gente invejosa. Quando você prosperar e tiver muito dinheiro, vão falar para você: fulano agora, depois que enricou, nem olha mais para os pobres. Parente, então, é o que mais vai falar de você. Mas é normal. Ai, pastor, estão com inveja de mim, por isso que está dando umas coisas erradas na minha vida. Não, fique em paz. Macumba não pega mais em crente não, amém, irmãos? Você foi liberto disso. Deixa o povo ficar com inveja. Se estão com inveja, é um sinal bom. É um sinal de que você está sendo abençoado. Você viu lá o irmão? Olha só, trocou de carro. Então, eu imagino que muitas vezes José foi perseguido lá no Egito. Porque imagina, tinha um primeiro-ministro, um governador lá. Tinha ou não tinha no Egito? Claro que tinha. Aí o faraó conversa com um preso, presidiário, condenado, e aí ele fala: quer saber, você vai virar o presidente, o governador do Egito. E ele removeu o que já estava. Como que você vai colocar um cara que estava preso, hebreu, nem é do Egito, para governar a nossa nação? Mas Faraó era o governador, era né, ele falava e não tinha congresso para assinar nada não. Ele só falava e aceitava. E ele se torna o governador. Mas veio perseguição. A mulher de Potifar veio dar em cima dele. Eu imagino que era uma mulher bonita. Porque rico, né? Até quando não é muito bonito, ele faz uns procedimentos aqui, faz um procedimento ali, mexe no cabelo, mexe em outros lugares. E fica mais apresentável. Então, não acho que era uma mulher feia, mas José correu. Naquela época eles usavam umas roupas meio enroladas. E aí eu imagino a cena, ela agarrando ele aqui, e ele falando: tá amarrado, sai daqui, pomba gira. E saiu correndo. E ele saiu pelado. Agora você imagina um cara que era escravo, correu pelado pela casa, e a mulher do dono falando: estava tentando abusar de mim. Quem que o povo ia acreditar? Na mulher. Mas José era tão favorecido que naquela época, meu amigo, se um escravo era acusado de qualquer coisa contra a mulher do rei, do Potifar, ele era morto. Mas ele tinha tanto favor que Potifar não matou ele, só mandou prender. Eu acho que Potifar estava desconfiado da mulher dele, para não mandar matar José. Então até nisso tem favor. Então você que é favorecido, não quer dizer que não vai ter problema. Você está orando para prosperar? Quem está orando para prosperar aqui? Então prepara para pagar muito imposto. Você está no Brasil, meu querido. Vou perguntar de novo: quem quer prosperar aqui? Então prepara os boletos. Você fica reclamando: ai, boleto demais, é imposto demais. Sabe por que está pagando muito imposto? É porque está entrando dinheiro. Então, vem problema? Vem. É normal. Irmão, esses dias, ele era MEI, né? E o MEI tem um limite. Acho que é 6 mil mensal, né? 92 mil anual. E aí ele falou: Senhor, me prospera, me prospera. Eu falei para ele: como que você vai prosperar se você colocou um teto? Só é 6 mil. Você vai vender só 6 mil por mês? Não, eu quero mais. Então abre uma microempresa. Aí ele foi lá e abriu uma microempresa. Ele falou: pastor, mas tem muito imposto, cada nota é 6%. Falei: mas é isso mesmo, não limite a Deus. E aí ele foi lá, abriu e começou a prosperar muito mais, muito mais. Então, junto com o favor, tem as suas lutas. Você quer prosperar, você quer ter empresa, você vai ter funcionário. Funcionário dá dor de cabeça. Dá ou não dá, irmãos? Você sabe que você dá. Você é empresário, você sabe também que tem. Então, quando nós ganhamos esse prédio, olha que loucura. Sabe qual que era a minha preocupação? Como é que eu vou manter esse prédio?
A energia vai vir cara demais. Meu Deus, são 5 máquinas de ar. E aí a conta começou a vir, 3.000, 2.500. Eu falei, meu Deus, eu saio do aluguel e agora eu vou pagar energia. Só que o Senhor falou para mim, você acha que se eu te dei uma Ferrari, eu não vou te dar dinheiro para gasolina? Eu te dei o mais difícil, está preocupado com energia. Eu falei, de fato, eu vou descansar no Senhor. E aí na primeira oferta das primícias, nós levantamos uma oferta e colocamos energia solar. Olha que benção. Hoje eu não me preocupo tanto com energia, ainda vem caro. Queria que viesse menos, mas é o Brasil. Mas glória a Deus. Estou querendo te mostrar que é o seguinte, o favor não é que tudo vai ser flores. Vai vir também, mas creia, Deus vai multiplicar favor na sua vida, em nome de Jesus. Em 1 hora, Deus pode multiplicar favor da sua vida. Coisas que você talvez durou anos para fazer no trabalho. Uma conversa, um telefonema, uma conexão, uma pessoa que aparece na sua vida, pode mudar toda a sua trajetória. Quando nós estávamos vindo para cá, nós não tínhamos cadeiras, nós não tínhamos iluminação, nós não tínhamos som, nós não tínhamos púlpito, nós não tínhamos bateria nem aquário, nem o ar-condicionado da bateria. Nós tomamos tudo, ia dar 200 mil reais. Eu falei, glória a Deus que nós ganhamos um prédio, mas ainda falta 200 mil reais. A nossa entrada era 15 mil. 15 mil por mês. Eu falei, como é que eu vou arrumar 200 mil reais? Mas o que eu falei? Eu não mereço, mas eu quero tudo de Deus. O Senhor é Deus do ouro e da prata. Deus começou a levantar irmãos no meio da igreja. O irmão falou, pastor, eu vou ofertar um ar da bateria. Ele foi lá, passou no carnê dele, na nosso lar, comprou, mandou entregar aqui. Eu falei, glória a Deus, aleluia. Mas eu quero mais, Senhor, eu quero inaugurar o prédio com tudo. E aí, de repente, outro se levantou e falou, eu vou ofertar tanto. Fui lá e comprei, nem lembro o que eu comprei, foi alguma coisa, mas faltava muito ainda. Aí um irmão veio na igreja, nos visitou, falou que queria congregar conosco, falou, pastor, o senhor falou que precisava de cadeira, né, lá para a igreja, quanto que são essas cadeiras? Eu falei, 50 mil, se pagar à vista, se passar lá é 60 mil. Falei, nem sabia que tinha condição. Aí beleza, ficou, foi para casa, me ligou depois, pastor, vem aqui em casa, vem jantar aqui. Fui jantar lá com o irmão. O irmão falou, pastor, eu de Deus de ofertar as cadeiras para a igreja, 200 cadeiras, essas que você está sentado, 50 mil reais. Falei, meu Deus, ele acabou de chegar na igreja, glória a Deus. Na outra semana ele falou, pastor, vou sair da igreja. Falei, você é um anjo, então você só veio para abençoar e foi embora. Não concordo com algumas coisas e tal, mas vamos continuar a amizade. Mas eu vou. Falei, irmão, você... e as cadeiras? Não, eu vou cumprir com o meu compromisso. Estou brincando, não perguntei para ele que falou, mas eu preocupei. Falei, meu Deus, ele vai sair, ele não vai pagar as cadeiras. Mas pagou, no outro mês ele pagou. Glória a Deus. Eu estou falando isso por quê? Porque isso é favor de Deus. Nós não tínhamos, irmãos, as pessoas lá fora acham que a gente é rico. Um dia falaram para o irmão da minha célula, vamos lá na videira, tal. Fica onde? Fica em frente ao FT do Simba. Aí ela falou assim, a igreja dos ricos. Recebe. Você é considerado rico nessa cidade. Mas eu vou te falar, tem Assembleia de Deus aí com 50 irmãos que entra mais dinheiro do que a gente. A gente não tem, mas eu vou te falar, não precisa você querer estar numa igreja de ricos, de pessoas famosas. Na igreja não tem nenhum influencer, na igreja não tem, o pastor não é famoso. Eu quero te falar, Jesus não estava entre os famosos. Eu sei que você olha na internet, no Instagram, e você vê igrejas lotadas por causa do evento, porque tem um pastor famoso, mas tira o pastor famoso, tira o cantor famoso. Você não tem que querer estar num lugar por causa de status, mas por causa da vida de Deus que é liberada, por causa da palavra que é liberada. Jesus foi a única pessoa que pôde escolher onde nasceu.
Você não pôde escolher. Se você pudesse, o que você ia escolher? Bill Gates, Elon Musk, né? Qual que é a família mais rica? Eu vou escolher a família rica. Mas eu vou te falar, Jesus pôde escolher. Sabe onde ele nasceu? Belém. Belém de Judá. Cidade pobre. Era uma vila. Sabe onde ele escolheu ser criado? Em Cafarnaum. Nazaré, perdão. Nazaré. Nazaré era um entroncamento. Entroncamento naquela época era um ponto de prostituição. Porque Nazaré passava ali as rodovias que as pessoas iam para fazer viagem. E eles dormiam, descansavam. Sabe esses postos que os caminhoneiros param? Que é cheio de prostituição, drogas. Era Nazaré. Por isso que falaram lá nos evangelhos: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa? Vou falar o nome do setor, porque vai que você é de lá, né? Pode vir alguma coisa boa de Taquaralto, de onde eu fui criado. Então, Jesus não está preocupado em status, posição social, fama, dinheiro. Não queira estar entre os famosos, queira estar onde Jesus está. Se Jesus está aqui, eu quero estar aqui. Quantos mais querem estar aqui? José foi alguém favorecido. A Bíblia também fala que quando ele se tornou governador, houve uma fome naquela região. Mas o Egito havia feito reservas, graças a José. E aí José, ele então recebe ali os seus irmãos, e os seus irmãos não reconhecem. Na primeira vez. Quando Jesus veio também para a terra, no primeiro momento, 2000 anos atrás, os judeus não o reconheceram. Não o reconheceram. Eles foram lá, conversaram com José. José sabia quem eles eram, mas eles não sabiam quem era José. Da mesma forma, irmãos, quando Jesus veio para a terra, os judeus não o reconheceram. Mas na segunda vez, ele apenas deixa Benjamim com ele, porque Benjamim aponta para a igreja, que somos nós, e nós ficamos com ele na primeira vinda, amém? Você é o gentil que ficou com José, com Jesus. Mas na segunda vez que eles se encontram com José, eles reconhecem. Seus olhos são abertos. Isso aponta para a segunda volta de Jesus. Quando Jesus voltar dos ares, os seus irmãos judeus, lá em Israel, vão ser os primeiros a reconhecer que ele é o Messias. Lá em Zacarias tem uma profecia que fala, que Jesus fala: são estas as feridas feitas pelos meus irmãos. Porque os judeus vão olhar um homem descendo do céu com as mãos furadas. E eles vão perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? E o Senhor vai responder: essas feridas foram as que vocês fizeram há 2000 anos atrás. E vocês não acreditaram que era eu. Mas eu vim aqui, deixei a marca na minha mão, para vocês agora me reconhecerem como Senhor e Salvador da vida de vocês. E vai ser um avivamento entre os judeus. Os judeus irão pregar o evangelho do reino durante a grande tribulação. Mas hoje não é para falar disso. Escatologia. Depois eu falo sobre a volta de Jesus. Eu quero falar de favor de Deus. Amém? Então, para você conhecer o Senhor, você precisa se aprofundar na sua palavra, na aliança. Por isso que o apóstolo Pedro, ele fala, no mesmo capítulo, mas no verso 12, que ele insistia em falar da presente verdade. 2 Pedro 1:12. Se puder colocar na versão corrigida, RC, eu gosto da expressão da RC. Consegue mudar aí? Diz assim: pelo que não deixarei de exortar-vos. Conseguiu não? Eu vou ler aqui na RC. Porque não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Verdade atual, verdade presente. Então existem muitas verdades. Existem muitas verdades que não são mentiras, mas que são verdades passadas, que já passou.
Alguém aqui ainda usa toca-fita no seu carro? Ninguém? Nem CD, né? Até o CD já está... Alguém ainda tem o CD aí? Glória a Deus, algumas pessoas. Aleluia. Mas você percebe que as verdades, elas vão ficando mais presentes, mais atuais. Não é que não era verdade o toca-fita, o disco de vinil, o toca-fita, o Discman, né? Alguém já teve Discman aqui? Cuidado que você vai revelar a sua idade. Se levantar a mão, você vai falar que você está velho. Walkman, MP3, MP4. Esses dias eu fui com... Esses dias não, tem muito tempo. Tem um restaurante lá em Palmas que ele é retrô. Aí tem várias coisas antigas. Acho que tem uns 2 anos. E aí tinha um CD. E meu filho não sabia o que era um CD. CD, irmãos. Nossa geração, a geração dos nossos filhos, não vão saber o que é MP4, MP3, nem iPod. Tudo hoje se resume ao celular. O celular tem calculadora, tem relógio, tem calendário. O que mais que tem? Televisão, tudo. Então, as verdades foram ficando. Mas o apóstolo Pedro, ele fala que nunca vai deixar de exortar, sempre a respeito dessas coisas que tem a ver com a presente verdade. Então, a Bíblia, em cada dispensação, havia uma verdade atual. Então, por exemplo, quando o Senhor cria o homem, Ele coloca onde? No jardim do Éden. E havia uma verdade para aquela época. Qual que era a verdade? Não comerás de toda árvore do jardim, você vai comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis. Então, se Adão e Eva não tivessem caído e comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, qual seria a minha pregação hoje? Na igreja, eu iria falar o que para os irmãos? Irmãos, todas as árvores do jardim você pode comer, mas tem uma árvore que você não pode comer. Qual que é? A árvore do conhecimento do bem e do mal. E o meu esboço da pregação seria o quê? 7 benefícios de comer da árvore da vida. Ou então seria assim: por que eu não devo comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? E todo domingo eu iria pregar isso para os irmãos, porque essa era a verdade atual. Mas o que aconteceu? O homem caiu, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então as coisas começaram a mudar. Aí depois vem outras verdades, agora com Abraão. Depois passam muitos anos com Moisés. Antes de Moisés, a verdade era crer na promessa. Qual que era a verdade da época de Abraão, de Jacó, de Isaac? Era crer no filho que viria. Qual que era a pregação então que eu ia fazer? Você tem que crer. A mulher vai dar à luz a um filho, e esse filho vai esmagar a cabeça da serpente. Essa era a verdade atual. Os anos se passaram e o povo diz a Moisés: tudo que o Senhor falou e nos ordenou, nós faremos. Isso está em Êxodo 19, verso 8. Mas Deus não havia ainda dado a lei, mas eles pediram a lei. Eles falaram: tudo que o Senhor falar, pode deixar, pode mandar, que nós vamos obedecer. Deus então muda o tom do tratamento, porque Deus até então, Ele habitava no meio do povo. Deus vinha com a nuvem de fogo durante a noite e uma nuvem durante o dia para refrescá-los. Deus estava no meio do povo, Deus queria andar com o povo. Mas agora, quando a lei é liberada, o que acontece? Não chegarás perto do monte. Se até um animal encostar no pé do monte Sinai, vai ser fulminado. Deus agora então fala: você quer lei? Então a lei distancia você de mim. E agora, nesse momento, a Bíblia fala que a dispensação muda. E qual que é a verdade atual daquela época? A lei. E por 1500 anos, a verdade atual do povo de Deus, qual que era? Obedece a lei e você vai ser abençoado. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer os mandamentos, aí você vai receber bênção. Mas se você quebrar, Deuteronômio 28, maldição sobre a sua vida. Por isso que o povo vivia debaixo de maldição, porque ninguém conseguia cumprir a lei.
Mas aí Jesus veio há 2000 anos atrás, e agora a verdade atual é a verdade da graça, do favor, porque a Bíblia fala em João 1, verso 17, eu não anotei a referência, se eu não me engano é o João 1,17, coloca para mim por favor, isso mesmo, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então você vê que a palavra verdade não aparece com a lei, ela aparece com a graça, porque a graça é a maneira que Deus sempre quis se relacionar com o homem. Deus lidou com Adão pela graça, era para ele morrer, mas ele matou o cordeiro e cobriu Adão. Deus era para ter julgado Noé depois que ele pecou, mas ele usou com graça. Deus era para ter fulminado Abraão quando ele mentiu, mas usou com graça. Até a lei sempre foi graça, meu irmão, mas depois da lei, 1500 anos, agora é justiça baseada na obediência do homem. Mas aí, depois de 1500 anos, o Senhor veio, graça e verdade. Ele não foi dado, não foi um e-mail que mandou, não foi um profeta que foi enviado, não, o próprio Deus veio, com graça e verdade. O que é graça? Favor. Jesus é o próprio favor. E lá em Hebreus capítulo 8, verso 7, Hebreus 8, verso 7, a Bíblia fala assim: porque se aquela primeira, qual que é a primeira? A lei. Se aquela primeira aliança, agora pode voltar para a RA. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Olha o verso 8, eu vou ler até o verso 12. E de fato, repreendendo, vos disse: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança. Fala comigo, nova aliança, com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, com Moisés, com Elias, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir para fora do Egito. Então, Deus está falando literalmente da lei de Moisés, porque ele até cita o momento, tirou da fora do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Mas, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual que é a aliança nova agora? Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então o próprio Deus diz que a velha aliança tinha defeito, mas ela não tinha defeito nela, porque uma coisa é você ser perfeito, outra coisa é você ser eficaz. Por exemplo, agora eu sou um aluno de faculdade, né? Estou estudando teologia aí para ter um diploma, porque o da videira não dá diploma, né? Pelo MEC. Aí tem uma matéria, toda faculdade tem, né? Metodologia científica. Ô, coisa chata. Se você gosta, me perdoa. Aí lá tem uma questão de unidade de medida, um monte de frescura lá. Aí tem um trem que eu aprendi lá, que é acurácia e... esqueci outro nome. Objetivo. Mas imagina só, se você vai bater um pênalti, qual que é o objetivo do pênalti? Fazer o gol, não é verdade? Então, se você cobra 10 pênaltis e acerta todas as 10 bolas no mesmo lugar, na trave direita, na mesma altura, o que é isso? Isso é perfeição. Você
atingiu 10 bolas na trave, no mesmo lugar, sem errar, sem defeito. Mas alcançou o objetivo? Não. Então, a lei dessa maneira, ela é perfeita, ela é santa, ela é justa, ela é boa. Mas ela alcança o objetivo de transformar o homem? Não. Ninguém pode falar que foi salvo pela lei, porque obedeceu, porque cumpriu os mandamentos. Ninguém, se falar, ele é um hipócrita, mentiroso e fariseu. Está indo para o inferno achando que está salvo, porque ninguém pode se justificar por si só. Então o próprio Deus fala que a lei tinha defeito, e estava buscando agora uma segunda, uma superior, e você está debaixo dessa nova aliança, dessa aliança da graça. A primeira cláusula dessa aliança é que ele vai inscrever a lei no seu coração. Não é mais escrito em pedras, em usos e costumes da igreja, em normas da igreja. Não, é no seu coração. Eu queria colocar no coração do Pedro e da Clarice vontade de comer alface, mas eu não consigo. O que eu faço? Eu obrigo eles, eu mando, se não comer vai apanhar. Que isso, pastor? Não bato neles por causa disso não, mas ameaço, deixo em desenho e tudo mais, mas eles comem. Mas eles comem com raiva, eles comem chateado, comem chorando às vezes. Mas você sabe, o que eu faço? Eu faço uma lei exterior: come, senão apanha. Aí eles comem. Essa é a lei da antiga aliança. A lei da nova aliança é gerar em você o desejo de comer alface. Está me entendendo a diferença? Então Deus não vai guardar mais para você várias normas para você cumprir de maneira obrigada. Sabe, tem pessoas aí fora, em igrejas legalistas, que não cortam cabelo, mas queria cortar, que não pinta o cabelo, mas queria pintar, que não vai para a festa, mas queria ir para a festa. Então o que adianta você servir a um Deus de maneira obrigada? Deus não quer se relacionar com você só porque você tem medo do inferno, só porque você acha que é obrigado. Não, nem a sua esposa ia querer isso. Você acha que Deus vai querer? Não vai.